Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Meca do CPV Vestibulares, sejam bem-vindos ao nosso portal. Hoje eu vou fazer a resolução da prova V, FUVEST 2010, Física. Vamos lá? Primeira questão de Física da prova V, questão 81. Era uma questão que falava sobre ano-luz, certo? Vamos relembrar a definição de ano-luz. Ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Fazendo essa proporção, você tinha o tempo de um ano, a velocidade da luz no vácuo, você descobre a distância de um ano-luz. Aproximadamente, se você usasse os dados enunciados, 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Fazendo uma regrinha de 3 para os itens 1, 2 e 3, você chegava no gabarito E. 2 e 3 verdadeiras, ok? Questãozinha relativamente simples aí, tudo bem? Questão 82. A questão 82 é a segunda questão da prova. Questão sobre carrinhos de rolimã, né? Adoro carrinho de rolimã. FUVEST me prestigiou com uma questãozinha sobre o carrinho de rolimã. E era uma questão que falava sobre os gráficos de uma descida de um carrinho de rolimã num plano inclinado e posteriormente num plano horizontal. Bom, o aluno que olhou para a figurinha percebeu que a velocidade do carrinho de rolimã vai aumentando ao longo da descida do plano aí, tá certo? Posteriormente, quando o plano torna-se um plano horizontal, a velocidade tende a manter-se constante. Fazendo essas análises, você chegava no gabarito A. 1 e 2 eram os gráficos, ok? Questão 83 era uma questão super típica, tradicional já, que é aquela questão onde você solta um corpo em queda livre, que no caso era um ator, né? E pega um outro corpo com movimento uniforme no eixo horizontal. Todo mundo sabe, calcula o tempo de queda do corpo, né? Usa a equação do movimento uniforme para o caminhãozinho que vinha no eixo horizontal, chegando aí em 3 metros por segundo, a diferença entre as velocidades, alternativa B de bola. Questão 84, uma questão do cotidiano da gente. Você está no avião, de repente aquela queda brusca do avião, caracterizando uma aceleração para baixo maior do que a aceleração da gravidade, conforme proposto pelo enunciado. Ele pede para que você analise o que acontece com uma bola que estaria em cima de um banco aí, né, dentro do seu avião. Bom, você nota que a aceleração vertical para baixo é maior do que a aceleração da gravidade, portanto, em relação ao solo, a bola cai com a aceleração da gravidade, em relação ao solo, o avião cai com uma aceleração maior que a da gravidade, por consequência, a hora que você faz esse movimento, a bola tem a tendência de ir para cima em relação ao avião. Alternativa D de dado, uma belíssima questão. Questão 85, uma questão sobre decaimento. Já caiu diversas vezes na FUVEST. Decaimento do meson K0, decaindo em meson π+, e meson π-. Falava que inicialmente estava em repouso, partículas de mesma massa, pedia a configuração posterior ao decaimento. Bastava lembrar que o princípio da conservação da quantidade de movimento, que é antes igual a que depois. Está paradinho, quantidade de movimento antes zero. Depois que houve decaimento, deve ser zero também, somando os vetores quantidade de movimento. Item a soma dos dois vetores, dando um vetor nulo. Questão 86, questão de calorimetria. Vale ressaltar em FUVEST, vamos prestar atenção. Unidade de calor específico, joule por quilograma grau Celsius, tem que estar entre parênteses o quilograma grau Celsius, FUVEST. Era uma questãozinha tradicional, bastava você fazer uma regrinha de 3 para achar para 1 litro de gasolina quantos joules. Posteriormente, aplicar a equação fundamental da calorimetria, que macete, matou a questão B de bola, 120 kg. Questão 87, uma questão muito semelhante a uma que já caiu, falando sobre morcegos, dava o gráfico lá do tempo passado, bastava você achar o período no gráfico, achou o período, inverte, acha a frequência, dava a nota musical Sol, né? Alternativa C. A questão 88, uma questão da indução eletromagnética, lei de Lenz. Você tem um ímã aproximando o polo norte, vamos lembrar a lei de Lenz. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a originou. Olha o norte aproximando, olha o norte aproximando. Não se esqueça, o anel não quer que o norte se aproxime. Gera um polo norte, tá certo? Norte com norte, repulsão, alternativa E. Questão 89, uma questão de ótica. Era aquela questãozinha do anteparo. 2 lâmpadas pontuais e uma lâmpada funcionando como um corpo extenso, uma fonte extensa de luz. As fontes pontuais, ele já havia dado a primeira imagem aí para você, né? A primeira observação.
A lâmpada L3 fica da mesma forma que a lâmpada L1, porém a lâmpada L2, por ser uma fonte extensa de luz, você tem que pensar em vários triângulozinhos sobrepostos, que dá um paralelogramo, alternativa D de dado. Questão 90, a última questão da prova, uma questão de corrente elétrica, né? Bastava o aluninho lembrar que corrente elétrica é a variação da carga no tempo. Fez aí, você acha a proporção, uma questão bastante simples, alternativa C de casa. Bom, pessoal, comentários finais aí sobre a prova. A prova da FUVEST desse ano foi mais simples do que a prova dos anos anteriores. Possivelmente na segunda fase eles vão pedir uma questão sobre o Ano Internacional da Astronomia e vamos ficar bastante atentos a isso. Uma prova bonita, porém de dificuldade baixa, ok? Muito obrigado, forte abraço a todos e nos vemos na segunda fase.